Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot. E você sabe o que acontece com uma pessoa que comete um crime em águas internacionais? Calma que eu vou chegar no tema do vídeo. Até 200 milhas náuticas da costa de um país, ou seja, 370 quilômetros, o oceano pertence a esse país. Depois disso, até chegar à fronteira do outro país, né, a fronteira náutica de outro país, é considerado alto mar ou águas internacionais. Ou seja, o oceano não pertence a nenhum país e, ao mesmo tempo, pertence a todos os países. Ou seja, lá a liberdade do alto mar impera. E isso significa que a navegação, a pesca, pesquisa, sobrevoo, instalação de cabo, entre outras coisas, está liberado para todo mundo em águas internacionais. Mas e quando um crime é cometido em alto mar? Sob a lei de qual país o criminoso vai ser julgado, vai ser de acordo com a cidadania dele, mas e se a vítima, né, for de uma outra cidadania? Então, vai ser de acordo com a cidadania da vítima? Por sorte, a gente, né, a nossa geração não precisa mais quebrar a cabeça para resolver esse impasse especificamente, porque os nossos antepassados, né, já resolveram isso pra gente. Como cada navio é registrado em um país em alto mar, a lei que vale é a lei vigente no país de registro do navio, né? Quer dizer, do navio em que o crime foi cometido, né? Mas a nossa geração, e talvez a última geração também, tem uma questão muito parecida, digamos assim, para resolver. E talvez a próxima geração, ou seja, a geração do meu filho já, tudo bom, terá uma questão ainda maior para resolver, mas eu vou deixar para falar mais dessa daí, né, mais pro final do episódio, né, porque aí as crianças que se virem. Tô brincando. A questão da nossa geração é a seguinte: o espaço, assim como o alto mar, não pertence a nenhum país, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também pertence a todos os países. Percebe para onde eu tô indo? A gente ainda não colonizou nenhum outro planeta e não temos nenhuma nave colonizadora vagando pelo espaço, por enquanto. Então, essa questão vai ficar para as próximas gerações, né? Provavelmente para a próxima geração, e eu vou falar disso mais para frente. Mas a gente já tem, sim, uma base ocupada por humanos no espaço. Na verdade, essa base já está ocupada desde 2 de novembro de 2000 e a tripulação é composta de 6 ou 7 pessoas que estão sempre se revezando e, com certeza, você já sabe do que eu estou falando, não é mesmo? E é claro que eu estou falando da Estação Espacial Internacional. Para ser bem didática, a ISS, International Space Station, não está aí vagando pelo espaço solta, né? Ela fica em órbita da Terra, cerca de 400 quilômetros de altitude, para ser mais exata. E, diferente dos navios em alto mar, a estação espacial não é registrada em nenhum país. Sendo assim, o que acontece se um crime for cometido lá dentro? E ninguém morreu, mas um crime já foi cometido lá e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas antes de ir para o episódio, né, como sempre, eu preciso lembrar que os episódios do Fala Margot são multiplataformas, saem sempre às 10 horas da manhã de todas terças-feiras. E eles saem, claro, simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Além disso, me segue lá no Instagram também, @falamargot, tudo junto, porque eu estou sempre falando com vocês por lá. E eu sempre aviso também, né, quando tem episódio novo lá nos stories, e se não tem, logo terá conteúdo exclusivo por lá também. E eu não vou ocupar o tempo de vocês pedindo like e para se inscrever no canal, mas, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal.
Então, para essa introdução também não ficar muito grande, lá no final do vídeo eu falo mais com quem ficar e deixo umas dicas de séries que me inspiraram a trazer esse tema aqui pro episódio de hoje e pro episódio da semana que vem também, né? Porque eu também tirei esse também, a ideia do episódio da semana que vem, dessas mesmas séries. Enfim, a gente vai conversar mais lá no final do episódio. E sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje, né? Só a maioria pediu, então a vinheta está de volta, porque eu escuto o que vocês falam. Então, atualmente tem 15 países participando da construção, expansão e pesquisa na estação espacial, né? Talvez você não saiba, mas o Brasil já fez parte desse grupo também, chegando até mesmo a enviar um astronauta brasileiro que ficou por uma semana lá na estação espacial, isso foi em 2006. E, sim, eu estou falando do atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do atual desgoverno do Brasil, o ministro Marcos César Pontes. Para quem não sabe, né, para os mais novos, sim, ele é um astronauta. E, resumindo o motivo do Brasil não fazer mais parte, né, desse grupo de construtores da estação espacial, é porque a Embraer não entregou o hardware que tinha sido prometido, né, quando eles entraram para esse grupo, dentro do prazo combinado. Então, hoje, o Brasil é só um usuário da estação. Mas, voltando ao caso, né, que não tem nada a ver com o Brasil. Por incrível que pareça, em mais de 20 anos de operação da estação espacial, oficialmente ninguém meteu a mão na cara de ninguém, ninguém tentou enforcar ninguém. Eu devo dizer que para mim isso é, louvável, né? Principalmente levando em consideração que eles estão presos lá, né, em um lugar pequeno, sem gravidade, o que já deve ser, legal no começo, mas depois deve ser uma merda, tendo que lidar com gente de várias culturas diferentes, sem comida de verdade, o que deve ser a pior parte. E, vamos olhar aí, né, que o pessoal do Big Brother já tá mandando o outro tomar no cu por muito menos. Mas, enfim. Em 2019, em janeiro, a astronauta americana Anne McClain entrou para os livros de história depois de ter sido acusada de cometer o primeiro crime no espaço. Ela estava no espaço, mas o suposto crime foi cometido na Terra. E apesar de ter sido um crime leve, digamos assim, isso levantou muitos questionamentos. E isso porque nós não temos um livro de leis ou uma constituição espacial ainda, né? Então vamos lá. A Anne era casada com uma mulher chamada Summer Warden. E em janeiro de 2019, a Anne acessou a conta bancária da Summer 2 vezes. Ela não fez nenhuma transação bancária, não roubou dinheiro da Summer, nem nada disso. Mas a Anne não é a Summer, né? E quando você entra lá no site do banco, você está assumindo que você é o dono daquela conta. Então, quando a Summer descobriu que a Anne, que estava em uma missão de 6 meses na estação espacial, tinha acessado a conta dela, ela acusou a Anne de falsidade ideológica. E isso porque a Anne, de certo modo, fingiu que ela era a Summer quando ela acessou a conta. A Anne depois assumiu que tinha acessado a conta, mas falou que isso não foi um crime. E isso porque, apesar da conta estar no nome da Summer, elas usavam aquela conta como uma conta conjunta durante o casamento delas. A Summer tinha dado permissão para a Anne acessar a conta e nunca tinha revogado essa permissão. Ela nunca falou que não podia mais, ela não trocou a senha dela. Então, como elas estavam passando por um divórcio muito conturbado, a Anne acessou a conta para ver
os gastos que a Summer estava tendo, né? Porque afinal, ainda estavam ligados, né? O dinheiro ainda era das duas. E como esse caso ficou grande por ser o primeiro crime no espaço, acabou vindo a público e a relação das duas, né, estourou. E isso colocou o nome da Anne mais uma vez nos livros de história, dessa vez por ela ser a primeira astronauta abertamente gay a ir para o espaço, seja feminino ou masculino, tá? Mas, e como é que iriam investigar isso, né? Já que a Estação Internacional, bom, é Estação Internacional, né? A estação é o resultado de um trabalho conjunto de diversas agências espaciais. A NASA, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Russa e por aí vai, né? E existe um tratado entre eles, né? Um acordo. Então, dentro da estação espacial, quando um crime for cometido, o criminoso será julgado de acordo com as leis do seu país. Então, como a Anne é americana, a ex é americana e o banco, né, é americano, a situação ficou fácil. O caso foi investigado pela FTC e pela NASA. O divórcio das duas foi oficializado em abril de 2020. Sobre o processo do crime, a Anne foi considerada inocente. A Summer deu 2 alegações falsas para o comitê da NASA. E eu não entendi direito, mas foi alguma coisa referente à data, que ela falou que tinha revogado a autorização antes, que tinha mudado senha, mentira, não tinha mudado nada, enfim. Então agora a Summer está respondendo por falso testemunho para a NASA e por falsa acusação para a FTC. Se ela for condenada, ela pode ir para a cadeia por 5 anos e pagar uma multa de $250 mil. Conclusão do caso. A Anne era inocente e o primeiro crime no espaço ainda não aconteceu. Mas, e se um astronauta matar outro astronauta lá na estação? Bom, como eu falei, o criminoso responderia, ótimo, né? O criminoso responderia de acordo com a lei do seu país. Mas existe a possibilidade de o país da vítima brigar pela jurisdição do caso. Então, por exemplo, se um americano mata um russo lá em cima, eu duvido, e eu dou, que o governo russo vai falar, tá suave, vai lá responder na América. Nunca que será, né? E aí, se 2 nações que não se bicam vão usar isso como desculpa para atacar uma bomba no país do outro, né? Um no outro lá, não sabemos, porque isso ainda não aconteceu. E eu espero que não aconteça. E com o desenvolvimento das viagens espaciais, olha aí a SpaceX dando os últimos passos para começar o turismo espacial, essas questões estão ficando cada vez mais urgentes. Não só a SpaceX está desenvolvendo o turismo espacial, mas temos outras empresas privadas fazendo isso, e de outras nacionalidades também. E aí, vamos aplicar as mesmas leis que aplicamos em alto mar para quando um crime for resolvido? Vai valer a lei do país em que a empresa estiver registrada? Vai valer a lei do país em que o criminoso for registrado, né, da nacionalidade dele? E se o criminoso tiver dupla cidadania, faz o quê? E o mesmo vale se optarem por seguir a lei do país da vítima, né? E para as próximas gerações, quando os colonizadores chegarem em outros planetas, né? Quais leis serão seguidas? Vão usar as leis da Terra ou vão criar suas próprias leis? Eles podem declarar a independência da Terra e montar uma nova civilização do zero, né? Porque a gente vai fazer o quê, né? Se eles não fizerem isso, vamos pegar um Uber, vamos atrás deles? Eu acho que não, né? Quando você olhar para um bebezinho hoje, pense que talvez este seja um marciano que você tá vendo, porque pode ser que esse bebezinho, em 30 ou 40 anos, seja um dos primeiros colonizadores de Marte, por exemplo, porque o Elon Musk tá querendo chegar lá, né? E vai
E esse bebezinho, né, ele vai precisar saber todas essas respostas que a gente ainda não faz ideia, porque a gente ainda não chegou lá. Esse foi o episódio de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro, sou viciada em documentários e tal. E nos últimos dias, eu digo nos últimos 10 dias mais ou menos, eu assisti uma minissérie documental, uma série documental e um documentário exatamente sobre isso, sobre a corrida espacial e a viagem espacial. E eu quero recomendar para quem gosta desse assunto. Se você tem acesso à Disney Plus, eu quero recomendar a série da National Geographic, The Right Stuff. Em português, se eu não me engano, o nome ficou sendo Os Eleitos. Essa série conta a história dos primórdios do programa espacial dos Estados Unidos. A gente vê lá, né, o começo da NASA, a corrida espacial contra a Rússia, e a gente acompanha os 7 primeiros eleitos para serem os primeiros americanos, né, os primeiros astronautas americanos. Essa série é sensacional, a ambientação é impecável, as atuações estão, maravilhosas. São 8 episódios de uns 45 minutos, passa voando e deixa a gente com um gostinho de quero mais. E exatamente por causa do gostinho de quero mais, logo depois que eu terminei a série, eu fui, né, querer saber mais sobre essas pessoas, e aí eu assisti o documentário também da National Geographic, que se chama The Real Right Stuff. Em português, se eu não me engano, o nome ficou Projeto Mercury, os 7 escolhidos. E eu tô falando que, se eu não me engano, porque tem português do Brasil e português de Portugal, né? Então eu não sei qual que usa aqui na Alemanha. Conta a mesma história da série, sendo que tem 1h30 e usa as gravações e o material da época mesmo, né? E, por último, faz uns 2 dias eu assisti uma minissérie documental da Netflix que se chama Challenger, The Final Flight. Em português, é Challenger, o voo final. São 4 episódios só, também de uns 45 minutos, e a gente vê os bastidores do programa do ônibus espacial, né? A seleção e quem eram os 7 tripulantes do Challenger. A gente vê, né, as famílias deles e como isso afetou as famílias deles. A gente vê tudo o que levou até a explosão do Challenger na decolagem. E eu me recuso a dizer que foi um acidente, né, porque acidente é quando você não pode evitar que alguma coisa aconteça. E no caso do Challenger, eles estavam cientes do defeito que o projeto tinha e decidiram de forma consciente jogar com a vida de 7 pessoas. E a gente vê as pessoas que tomaram essa decisão, né? Falando lá no documentário, a decisão de lançar o ônibus espacial mesmo com o defeito que ele tinha. E eu vou dizer que, mano, eu nunca quis bater tanto em um idoso na minha vida. Não sei como esse cara consegue dormir tranquilamente nos últimos 35 anos, enfim. Mas foi assistindo essa série que me veio a ideia do episódio da semana que vem. E isso porque eu tinha certeza de ter visto a explosão do Challenger no jornal. Só que o Challenger explodiu em 2008, em 86, e eu nasci em 88. Ou seja, não foi o Challenger que eu vi. E só no final da minissérie que eu me liguei que eu não tinha visto a explosão do Challenger. E sim, né, eu tinha visto a explosão do Columbia, que explodiu durante a reentrada em 2003. E também vitimizou 7 pessoas, né? E foi aí que eu decidi que o próximo episódio vai ser sobre o efeito Mandela. Para quem não tem ideia do que é isso, são coisas que são lembradas por milhares de pessoas ao redor do mundo, só que essas coisas nunca aconteceram. Vou falar tudo sobre isso na terça-feira que vem, então, para quem se pergunta de onde eu tiro a ideia para os vídeos,
é assim. O meu cérebro funciona de um jeito muito estranho. Eu penso 15 coisas ao mesmo tempo e eu faço ligações, né, de uma coisa com a outra que não tem absolutamente nada a ver. Tipo, o Challenger e o efeito Mandela, que, tipo, são dois assuntos que não poderiam estar mais longe um do outro. E por isso os episódios são roteirizados, né? Porque se não fossem, eu iria começar falando de chinelo e eu ia terminar o episódio falando de sabonete. Mas, olha só, já tô divagando de novo. Mas voltando ao episódio, se você achou a palavra da semana, comente aí. Nesse episódio, eu quero mandar um beijo especial para mais uma apoiadora do canal, a Marília Santos. Eu não vou falar seu nome inteiro, gata, porque é difícil. Mas muito obrigada pelo carinho e pelo apoio. Se você também quiser e puder, óbvio, ser um membro do canal, o link tá na descrição e também tem um botãozinho de seja membro ao lado do botão de inscrever-se. Se o botão inscrever-se estiver vermelho, você, por favor, clique, porque quer dizer que você não está inscrito. Então, esse foi o episódio de hoje. Se você chegou até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.